Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, amém? Nós estamos nesse propósito de meditar no livro do profeta Jonas, né? E eu creio que Deus vai falar muito com a gente por esses dias. Eu desejo a você uma excelente terça-feira, no nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Pai. Pai, a Ti te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela noite de sono, obrigado por esse dia. Obrigado pelos futuros livramentos, obrigado porque o Senhor estará conosco, porque o Senhor prometeu, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor estaria conosco para sempre. E cremos que Tu és fiel, Senhor. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou, vai suceder, porque Tu és Deus. E te agradecemos. Ainda bem que o Senhor é fiel. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao bom Deus. Amados, houve uma atualização no nosso programa e eu não sei explicar o que está acontecendo, que eu não consigo transmitir a Bíblia aqui, né, pro nosso programa. Então, você vai ter que ler do seu, tá? Jonas capítulo 1, né? Leia, você vai ter que ler da sua Bíblia, tá bom? Eu tenho aqui ela projetada e tal, mas eu não consigo transmitir. Eu poderia até tentar fazer algo diferente, mas eu não preparei as cenas para isso, para tentar captar o texto, né? E tal, mas vamos assim, lê da sua Bíblia ou só me escute, né? Do que a gente vai estar falando, né? Diz assim, hoje nós vamos ler o capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens e qual é a terra, e de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: O que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos aqui, né, uma situação, né? Jonas, filho de Amitai, né? O que é bem interessante, né, é que assim, aonde aparece, né? O Jonas, ele é um profeta, né, do período de Jeroboão II, né?
o Jeroboão II, ele reinou, né, entre 782 e 753 a.C., né? Então nós temos um calendário que de Cristo até agora é crescente e antes de Cristo ele é decrescente, né? Então o Jeroboão ele reinou no norte, né? Seria a quarta dinastia do reino de Israel, depois que ele foi dividido, né? Teve o reinado de Davi, de Salomão, de Roboão foi dividido, então agora é o Jeroboão II, seria uma quarta dinastia lá, e seria no mesmo período do Uzias, que reinava, né, no sul, né? O rei Uzias reinava nesse período no sul e Jeroboão II reinava no norte, né? Então Jonas é desse período, entre esses dois reis, né? Então, que reinavam Jeroboão II no norte, em Israel, e Uzias em Judá, que era o reino do sul, né? Nós vamos ver também um texto, né? 2 Reis 14, 25, vai dizer assim, ó: também esse restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então, nós temos aqui uma outra informação de Jonas, né? Nós começamos no capítulo 1, versículo 1, dizendo: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, nós pensamos, né? Jonas somente profetizou para Nínive. Não. Nós temos aqui em 2 Reis 14, 25, né? Dizendo que conforme a palavra do Senhor Deus, Deus de Israel, falara pelo ministério de Jonas, que também era filho de um profeta. Então, Amitai, o pai de Jonas, era um profeta. Então você vê que Jonas vem de uma linhagem de profeta. Então Jonas não era uma pessoa qualquer, ele não foi escolhido de qualquer jeito, não, ele era alguém que pertencia ao ministério. A família dele era do ministério e ele vinha do ministério. Então é engraçado, né? Como que pessoas que às vezes tá seguindo uma linhagem, ele resolve fugir do chamado justamente na linhagem. Quando chegou a vez dele, ele foge, né? Isso é engraçado, né? Mas os fujões não é só de linhagem não, é dos que são fora da linhagem também. Os fujões são todos. Então depois você lê isso aí, né? Lê 2 Reis lá no 14, lá no 25 vai estar falando do Jonas, né? Que ele também profetizou, né? Restituição, né? Mostrando, né? Que ele também aparece fora do livro aqui, né? Então, Deus, ele não é só Deus de Israel, Deus é Deus de tudo, né? Ele é o Deus do universo, ele é Deus de tudo. Então, por mais que ele é o Deus que se manifesta ao povo de Israel e hoje ele se manifesta na igreja, digamos assim, ele é o Senhor absoluto. Então, quando ele fala, ele não fala só com o povo dele, ele fala também com aqueles que são ímpios, porque ele é Deus sobre todas as coisas. Então Deus está falando assim: olha, Jonas, eu quero que você leve uma palavra à cidade de Nínive e você vai clamar contra ela, porque toda a maldade que os ninivitas têm feito já estão diante de mim. Porém, Jonas me resolve fugir da presença de Deus, ou seja, vou sair de Israel, vou sair daqui onde está o templo, né? Vou sair daqui e vou lá para Tarsis, eu vou 4.000, vou lá para a direção da Espanha, vou 4.000 quilômetros e não tenho o que fazer, eu vou fugir e essa missão eu não vou completar ela não, né? Mas quem disse que eu e você conseguimos fugir da presença de Deus? Como que nós vamos fugir da presença do Altíssimo? O Salmo, né? O Salmo 139, ele vai dizer: ó, ainda que eu desça ao mais profundo abismo, ele está lá. Para onde eu me irei? Para onde eu vou me fugir da tua presença? Não tem como. Mas na cabeça do Jonas, se ele se afastasse de Israel, de alguma forma ele fugiria. E você entende que Deus foi atrás do Jonas? Deus poderia muito bem ter falado: Jonas não quer, então eu vou chamar Zezinho, vou chamar Joãozinho, vou chamar, né, fulano de tal. Não, Deus foi atrás de Jonas, porque Jonas era o escolhido para levar aquela mensagem. Então aqui eu aprendo algo: se eu tenho uma missão que Deus me deu, Deus não vai levantar outra pessoa não. Se Deus me escolheu para aquela missão, sou eu que vou ter que fazer.
Quantos de nós temos fugido das coisas de Deus? Quantos de nós temos, sabe, fugido do que Deus tem porque eu acho que outra pessoa vai ser levantada em meu lugar? E não vai ser levantado. Olha, entenda uma coisa, se você não fizer, Deus vai cobrar de você. Porque Deus confiou às vezes uma missão para mim, para você, no trabalho, na família, na igreja, e nós fugimos do chamado. Por quê? Porque a oposição é grande, às vezes vai ser difícil lidar com a adversidade, a gente vai lidar com situações, às vezes a gente fica angustiado antes do tempo, né? A gente fica ansioso, o que o povo vai pensar? O povo nem vai me matar. Olha, o Jonas tinha um receio até com razão. Por quê? Porque os ninivitas eram cruéis, como eu falei ontem. Eles cegavam. Imagina os ninivitas pegar um profeta e ia cegar os olhos dele. Então assim, Jonas tinha justificativa para dizer, não, Deus é doido, esse povo vai me matar. Mas Deus não levou em conta a justificativa do Jonas. Deus não levou em conta que Jonas foi totalmente à oposição. Isso também me mostra outra coisa. Toda vez que eu fujo daquilo que Deus tem para mim, eu vou ao oposto. Eu vou para longe. Toda vez que eu recuso fazer a vontade de Deus, então eu estou fugindo da presença de Deus. Não adianta nada você estar fazendo uma coisinha para Deus e aquilo que Deus determinou para você, você não está fazendo. Você está fugindo. Nós temos um propósito que Deus estabeleceu e eu mesmo me dou propósitos secundários. Como se isso aqui suplantasse esse propósito. Não, o propósito original é ele que tem que ser feito. Eu não sei qual o propósito original que Deus deu para você e o que você tem feito para jogar uma pá de cal em cima desses propósitos, mas eu estou falando, se arrependa. Porque Deus vai vir atrás de você. Muitas das tempestades que há na nossa vida, enfermidades, tempestades, portas fechadas, é porque eu estou indo contra a vontade, eu estou fugindo da presença de Deus. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Não, se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito. Nós temos que lutar contra esse desejo de Jonas que surge em nosso coração todos os dias. Desejo de retroceder. Isso é um desejo diário. Eu não estou dizendo que você não vai sentir isso, eu estou dizendo que você tem que lutar contra isso. É necessário que você fuja disso. É necessário. Então, eu não sei o que você tem feito, o que Deus tem te chamado, né? Há tanta coisa, né? Eu vou dar um exemplo simples de como Deus opera, né? Deus tem as suas operações, Cristo tem os ministérios, né? Efésios 4:11, e o Espírito tem os dons, né? Aonde você vai ler sobre isso, né? 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6 vai falar o seguinte: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então os dons são do Espírito. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então os 5 ministérios de Efésios 4:11: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Quem concede à igreja é Jesus Cristo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. O que é operações? É trabalho. Então há diversas operações de Deus, né? Então, aonde você vai ler sobre os dons? Dons você vai ler do 1 Coríntios 12, do 7, né, ao 11, que vai dizer assim: mas um só o mesmo Espírito que opera essas coisas e reparte particularmente cada um como quer. Então aqueles dons lá que tem ali em 1 Coríntios 12 são os dons do Espírito. Você quer saber sobre os ministérios? Você vai ter que ler Efésios 4:11, porque ele deu para o aperfeiçoamento do corpo, para o crescimento do corpo. Mas e as operações de Deus? Aonde está? Então a gente desce mais um pouquinho em Coríntios, né? 1 Coríntios 12, onde ele está falando do corpo, do corpo, do corpo. Aí você vai ler lá no 28, vai dizer, olha as operações de Deus. E a uns pôs Deus na igreja. Deus, então está falando do Pai. Pois o quê? Primeiramente apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então há pelo menos, no mínimo, 8 operações. E você está necessariamente encaixado em uma delas.
Você talvez foi chamado para ser apóstolo, talvez você foi chamado para ser profeta, talvez você foi chamado para ser um mestre, um doutor, talvez você foi chamado para operar milagres, você foi chamado, né, para operar curas, você foi chamado para socorrer. Agora que está tendo essa tragédia no sul, é o socorro que está operando, é a operação do socorro que está operando nas pessoas. Governos, lideranças, ser presidente, vice-presidente, ser líder, vice-líder, sabe, ser líder de ciclo de oração, ou seja, isso é governos dentro e variedade de línguas, que é o que? É uma operação sobrenatural do profético. Aí ele vai perguntar assim, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos... Porque são as operações de Deus no nosso meio. Aí Deus vem, traz as suas operações, muitas operações, e aí eu fujo do meu chamado. E sabe o que acontece? Provavelmente vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com Jonas. A tempestade vem atrás. E aí, quando jogaram ele no mar, a tempestade se acalmou. Mas o peixe ainda foi atrás do Jonas. Porque você se render, você falar, me mata, Deus, isso aí não resolve. Porque Deus, se Deus resolver te usar, Ele vai te usar. E Ele vai te dar chances para você se arrepender. Então, eu não sei, sabe, o que você tem sido chamado. Mas o capítulo 1, ele ressalta isso. Levanta-te e vai. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença. Você tem fugido da presença de Deus? Você tem fugido do propósito de Deus? Você tem fugido do que Deus estabeleceu por causa da comodidade? Você tem fugido por causa do medo? Você tem fugido por causa das críticas? Você tem fugido pelo quê? Por causa do novo? Porque vai vir um novo na sua vida? Novos lugares, novas cidades, nova gente para você conhecer? Então, cuidado. Toda vez que você se opõe a quando Deus fala vai, e você fala não vou, você se opõe, você foge da presença de Deus. E Deus hoje está te chamando, não fuja da minha presença. Porque eu vou mandar a tempestade. Eu vou mandar o peixe vir te buscar. Se você insistir em fugir da minha presença, eu vou atrás de você. Porque você vai fazer o que eu determinei. É forte, né? Eu sei o quão pesado seria para mim estar falando sobre isso. Mas se você está no que Deus... uma prova para saber se você está vivendo o chamado de Deus. Você vai estar assim, ó. Ufa, estou alinhado com a vontade. Normalmente vai ser isso. Um dos motivos que talvez você vai falar assim... Ai, será que eu estou afastado? Será que eu não estou? Será que eu não estou? Você entende? Se surgiu uma incomodação dentro de você... Se isso estiver te incomodando desde o começo, então provavelmente Deus é com você que Deus está falando. Você está indo no caminho de Jonas. Me busque em oração, me busque em jejum. Se você não sabe qual é o propósito, me busque. Eu vou te revelar o meu propósito. Busque o Senhor. Hoje Deus me chamou para cuidar de um ministério. E eu estou aqui. Se eu resolver falar, não quero mais cuidar, virei Jonas. Não desisto, não aguento mais a perseguição, não aguento mais a calúnia, não aguento mais as críticas. Virei um Jonas. Eu tenho que aguentar, eu tenho que ir pra cima. Você entende? Então, é tempo de você parar agora e pensar. Eu tenho sido um Jonas na igreja? Eu tenho sido um Jonas da minha família? Eu tenho sido um Jonas? Nós vamos continuar falando sobre isso amanhã e vamos falar também sobre a possibilidade do arrependimento pessoal, quando a gente se volta contra a presença do Senhor e se volta contra o chamado do Senhor, amém? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti esse meu irmão, essa minha irmã, pedindo ministra sobre a vida deles. Pai, se eles têm agido como Jonas, ido contra o Senhor, contra os seus desígnios, se eles têm andado afastados daquilo que o Senhor estabeleceu, que o Senhor os incomode. Haja incomodação, haja inquietude. Primeiro, para eles entenderem que eles precisam buscar a Tua face.
Tem que buscar ao Senhor, tem que ir na tua presença para se alinhar ao seu propósito, alinhar a sua vontade. Não podemos ser Jonas, não podemos, Senhor, ser como Jonas que correu, temos que ser como Jonas que pregou e cumpriu a mensagem. E depois houve uma indignação, também não podemos ser esse Jonas que se indignou porque o Senhor foi bondoso, o Senhor foi misericordioso, o Senhor foi gracioso com um povo que se arrependeu. Temos que ser Jonas, o Jonas que vive a mensagem, que prega a mensagem, que anuncia a mensagem como o Pai determina. Por isso, Senhor, gera em nós esse sentimento e fala conosco nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória ao bom Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Desejo a você um excelente dia, uma excelente terça-feira, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.